E aí, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Gabriel Marcos Barbosa, acadêmico de medicina do sexto período e orientando do Dr. Miguel Sordi Bortolini. Hoje eu vou falar sobre a relação da viscosidade sanguínea com variáveis demográficas e fisiológicas e com fatores de riscos cardiovasculares em adultos aparentemente normais. Esse é um artigo muito interessante desses autores e que fala mais sobre a viscosidade do sangue, né, e suas vantagens, né, de servir como uma ajuda no diagnóstico de doenças cardiovasculares, além de ele ter um objetivo secundário de fazer uma fórmula nova, mais fácil de ser aplicada no dia a dia para essa viscosidade total do sangue. O que a viscosidade pode indicar? Ela indica que pode ser um importante fator de risco cardiovascular. Além de um fator bem importante de risco cardiovascular, ele é um fator de risco de hipertensão renovascular, hipertrofia cardíaca hipertensiva, né? Doença vascular periférica, doença arterial coronariana, AVC, entre outras. E a viscosidade do sangue, ela também é um determinante importantíssimo da morbidade e mortalidade cardiovascular. E um dos objetivos adicionais do estudo foi desenvolver equações mais simples, como eu já disse, para prever a viscosidade do sangue a partir de medições laboratoriais prontamente disponíveis. Como foi feita a amostra desse estudo? Foi feita com os indivíduos de uma corte representativa, né, de membros normotensos de uma grande população empregada na cidade de Nova York. E entre os 139 indivíduos potencialmente elegíveis, 11 foram excluídos devido a evidências históricas ou clínicas ou laboratoriais de doenças cardiovasculares, respiratórias, endócrinas, hepáticas, renais ou hematológicas, e valores anormais de hemoglobina ou hematócrito, ou uso de algum medicamento que vão influenciar nisso daí. E os 128 indivíduos restantes, aparentemente normais, que foram estudados, consistiam em 75 homens, 44 brancos e 31 negros, e 53 mulheres, 29 brancas e 34 negros, com idade entre 27 a 75 anos de idade, uma idade média de 52, mais ou menos 12 anos, né? As medições serológicas. As amostras de sangue elas foram obtidas para determinação da viscosidade do sangue, né? E atividade da renina plasmática, fator natriurético atrial, colesterol, triglicerídeos, glicose, frações proteicas plasmáticas, né? Fibrinogênio e creatinina. E a coleta, teve coleta também de urina de 24 horas, que foi para medir a excreção de aldosterona, sódio, potássio e creatinina. E a pressão arterial também foi medida, né? Por um manguito no braço direito. Né? E 4 determinantes da viscosidade foram considerados nesse estudo, os mais importantes, que são hematócrito, viscosidade do sangue, do plasma, na verdade, agregabilidade do glóbulo vermelho e rigidez dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos. Né? E a viscosidade ela foi determinada com um viscosímetro rotacional construído na Columbia University. Então, até esse estudo, só poderia conseguir a viscosidade, né, a partir desses viscosímetros, desses aparelhos. E o objetivo desse estudo foi verificar, um dos objetivos dele, que traz muita importância para o nosso projeto, foi identificar e construir uma fórmula que a gente conseguisse fazer um cálculo de viscosidade mais fácil, entendeu? Com resultados laboratoriais mais simples. E todas essas medições foram realizadas a 37 graus. A atividade da renina plasmática, aldosterona e medidas natriuréticas atriais também foram determinadas nesse estudo. A atividade da renina plasmática
foi determinada por um radioimunoensaio da angina 1, angiotensina 1, formada durante uma incubação de 3 horas de plasma a um pH de 5,7 na presença de angiotensinases e inibidores das enzimas de conversão. A aldosterona urinária foi medida também por um radioimunoensaio com um anticorpo comercial disponível chamado serono. E as medidas dos natriuréticos atriais plasmáticos foi determinado por um radioimunoensaio com antissoro de peptídeo natriurético atrial humano homólogo, como previamente descrito em detalhes, da Península Laboratórias, Belmonte, na Califórnia. As determinações bioquímicas do sangue. Aqui a gente fez uma ingesta diária de sal, foi estimada, né, pela determinação da excreção urinária de sódio, da excreção feita a partir da coleta da urina de 24 horas. Com a mesma coleta da urina, as excreções de potássio e creatina de 24 horas também foram obtidas, e os níveis plasmáticos de colesterol, triglicerídeos e glicose também foram determinados após um jejum de pelo menos 12 horas com técnicas analíticas laboratoriais padrões. Análise estatística. A gente teve idade, sexo, raça, massa corporal e excreção de sal foram usados como variáveis demográficas. Foi usado aqui o teste de Student, a correlação linear de mínimos quadrados, análise de variância de uma ou duas vias, o teste de Shelf e análise de regressão linear múltipla, Forward Stepwise. E eles também observaram também como variáveis o colesterol, triglicerídeo, glicose, pressão arterial, bem como a aldosterona, né, a renina e os natriuréticos atriais também, a aldosterona urinária, o sódio urinário, também foram tratados como variáveis independentes, com a viscosidade do sangue como variável dependente. Os resultados dos determinantes da viscosidade, o nível do hematócrito foi o mais importante explicado, 69 a 84% da variabilidade da viscosidade. As frações proteicas beta-1, gama e fibrinogênio foram os principais determinantes da viscosidade plasmática, 53% da variância. A albumina e as frações alfa-2 também foram independentes e diretamente correlacionadas à viscosidade do plasma, mas o aumento da variância explicada foi bastante baixo, só de 7%. Relação entre parâmetros demográficos e viscosidade do sangue, sexo e raça. A viscosidade do sangue foi marcadamente maior em homens do que em mulheres em todas as taxas de cisalhamento, principalmente por causa dos níveis elevados de hematócrito. Acho que 2 artigos atrás que eu apresentei e publiquei aqui também nessa plataforma do YouTube, eu disse sobre isso, sobre o hematócrito mais alto nos homens. Isso é devido a alguns hormônios, né, que a gente tem nas mulheres, e a mulher também menstruar todo mês. Então ela tem uma renovação do hematócrito sempre que tem esse ciclo menstrual. Os negros apresentaram maior viscosidade plasmática e uma maior agregabilidade de glóbulos vermelhos, mas em 0,5 segundos, mas eles não diferiram dos brancos na viscosidade. O sexo influenciou os níveis de hematócrito e a viscosidade independentemente da raça. Na idade, a gente teve correlações positivas fracas, também foram encontradas entre a idade e a viscosidade, em 0,5 segundos. A agregabilidade de glóbulos vermelhos em 52 segundos, a gente também teve diferença, né, quando se comparou a idade, e a viscosidade plasmática, possivelmente devido a correlações positivas entre a idade e as proteínas alfa-1, alfa-2 e beta-1 e globulinas, né, beta-1 globulinas.
respectivamente, né? Esse, quando eu falo 0,5 segundos, 0,5 segundos e 52 segundos, é como foi medido no viscosímetro, viu? O tempo do viscosímetro foi medido. Obesidade. A gente teve correlações diretas significativas entre o índice de massa corporal e a viscosidade a cada taxa de cisalhamento. E foram atribuídas relações do índice de massa corporal com o hematócrito e a viscosidade plasmática. O índice de massa corporal exerceu uma influência independentemente significativa no nível do hematócrito, viscosidade plasmática e a viscosidade total do sangue, em todas as taxas de cisalhamento. Além disso, entre as frações proteicas, o índice de massa corporal também esteve diretamente relacionado, independentemente, aos níveis de fibrinogênio. Pressão arterial. A pressão arterial sistólica, diastólica e média foram diretamente correlacionadas também com a viscosidade total do sangue em todas as taxas de cisalhamento. Para a pressão arterial sistólica, diastólica e arterial média. E relações significativas também foram encontradas entre a pressão arterial e o nível de hematócrito, e também a viscosidade do plasma, E após remover o efeito da idade, raça e o índice de massa corporal por correlação parcial, uma relação independente significativa existiu entre a pressão arterial diastólica e a pressão arterial média, junto à viscosidade total do sangue em todas as taxas de cisalhamento, bem como os níveis de hematócrito. A ingestão de sal. A excreção urinária de sódio foi positivamente relacionada com a viscosidade total do sangue em cada taxa de cisalhamento. Então é importante frisar que até agora que uma pessoa obesa com uma dieta desbalanceada em sal e tal, sedentária, ele vai ter o hematócrito mais elevado, e junto a isso, já que o hematócrito, de acordo com os dados até agora, é diretamente proporcional à viscosidade total do sangue, a gente também vai ter uma viscosidade alterada. Logo, a gente vai ter maior risco de doenças cardiovasculares, hipertensão renovascular, AVC e tudo mais. Relações multivariadas de fatores demográficos com a viscosidade do sangue. O sexo masculino e o índice de massa corporal mais alto, excreção urinária de sódio e idade foram independentemente relacionadas à viscosidade total do sangue em todas as taxas de cisalhamento, exceto quando a gente teve taxa de cisalhamento de 0,1 segundo, onde a idade não entrou no modelo. O sexo foi o principal determinante da viscosidade, em 208 e 0,5 segundos, enquanto a excreção urinária de sódio foi um preditor mais forte em 0,1 segundo. O sexo, o índice de massa corporal e a excreção urinária de sódio também foram independentemente relacionados ao nível do hematócrito. O nível de proteína plasmática total foi um principal determinante da viscosidade plasmática e foi independente do sexo, idade, raça e índice de massa corporal, e apenas relacionado à excreção urinária de sódio. Então, pensando aqui, fazendo um link do que a gente já viu até agora, o hematócrito ele foi muito forte correlacionado com a viscosidade total do sangue. E agora, a proteína plasmática total, que é outro exame que a gente faz de proteínas totais e frações no laboratório, e um exame fácil, de baixo custo e rápido, também foi um forte determinante. Então, pensem, esse estudo até agora conseguiu encontrar variáveis determinantes da viscosidade de fácil acesso. Relação da viscosidade do sangue com outras medições bioquímicas. A atividade da renina plasmática mostrou uma diferença também significativa entre os sexos, especialmente entre os negros.
ela também estava diretamente relacionada à viscosidade total do sangue em todas essas taxas de cisalhamento: 208, 104, 52, 5,2, 0,5 segundos, independentemente do sexo, raça, que foram seus determinantes demográficos. Ela também foi independentemente relacionada ao nível do hematócrito. Já o fator natriurético atrial foi inversamente relacionado à viscosidade total do sangue nessas taxas de cisalhamento. Então, vamos pensar aqui. O fator natriurético atrial, quando ele esteve mais alto, ele teve uma viscosidade do sangue total menor. Quando a gente teve a atividade da renina plasmática mais alta, a gente teve uma viscosidade do sangue mais alta. Vamos pensar no nosso projeto, a gente vamos estudar renais crônicos, né? Essa renina ela é produzida pelo rim, então provavelmente a gente vai ter um fator positivo aí nesse estudo se a gente olhar essa viscosidade total do sangue, né? Já o tabagismo ele não entrou como uma variável categórica significativa em nenhum dos modelos de análise de regressão múltipla que avalia os fatores independentes relacionados à viscosidade total do sangue e seus componentes. Olha, nesse estudo ele não entrou como variável categórica significativa, porque não teve público, uma amostra, né, que pudesse dar essa análise. Eles não tiveram muitos fumantes, entendeu? Muito pouco. A gente sabe, isso aí já está na literatura, que o tabagismo aumenta a viscosidade do sangue. Mas nesse estudo aqui a gente não teve uma amostra significativa para produzir algum resultado, certo? Relação entre a viscosidade do sangue e fatores de risco convencionais. O nível de colesterol ele foi mostrado uma correlação independente significativa com a viscosidade plasmática, provavelmente devido à relação entre o colesterol e as frações proteicas, né? Refletindo a ligação do colesterol às proteínas nesse carreamento. Raça, sexo, idade, massa corporal foram independentemente relacionados aos triglicerídeos plasmáticos. E os triglicerídeos eles também mostraram correlação independente com a rigidez dos glóbulos vermelhos, né? Quanto mais triglicerídeos, mais rígido é os glóbulos vermelhos. Olha que interessante. Quanto mais rígido é o glóbulo vermelho, mais fácil a gente vai ter a lise desses glóbulos, desses eritrócitos. E o nível de triglicerídeos no plasma ele foi correlato mais próximo da viscosidade do sangue entre os fatores de risco. Isso é muito importante. Resultados: predição da viscosidade do sangue a partir do nível de hematócrito e determinação de proteína plasmática. Na análise univariada da viscosidade total do sangue, estava intimamente relacionada aos níveis de hematócrito e proteína plasmática em todas as taxas de cisalhamento, né? E a gente também conseguiu ver que os níveis de hematócrito e proteína plasmática total produziram um excelente modelo preditivo de viscosidade plasmática em cada taxa de cisalhamento. Aqui está a tabela que mostra, né? Todas as taxas, né, de cisalhamento e a relação dela com o hematócrito e a proteína plasmática. E aqui, deixa eu pegar aqui para apontar. Aqui está as fórmulas, né? Todas as formas que eles conseguiram, né? A partir dessas taxas de cisalhamento, né? Com as proteínas plasmáticas e o hematócrito. Aqui está a primeira, que é a de taxa de cisalhamento de 208 segundos, né? De 104 está aqui, eles mudaram, né? Conseguiram produzir ela. De 52, de 5,2, de 0,5 e de 0,1. Então aqui está todas as fórmulas que eles conseguiram produzir a partir desse estudo sobre a taxa
de viscosidade total do sangue, hematócrito e proteínas plasmáticas totais. Na discussão, a gente pôde observar que o nível do hematócrito foi o mais importante do que a viscosidade plasmática como um determinante da viscosidade plasmática total. Como esperado também, a gente teve a rigidez dos glóbulos vermelhos como contribuinte de forma independente para a viscosidade total do sangue nas taxas de cisalhamento mais altas, que englobam as condições de fluxo fisiológico na microcirculação, né? Especialmente os microvasos, que representam os locais de maior resistência. Olha que outra coisa que encaixa muito com o nosso projeto. A rigidez dos glóbulos vermelhos, ela teve uma contribuição de forma independente com a viscosidade total do sangue, né? Então, quanto mais rígido o glóbulo vermelho, que é o eritrócito, mais ele vai lisar nessas microcirculações, né? E isso ajudou a aumentar a viscosidade total do sangue. E outra correlação excepcionalmente próxima entre os níveis de hematócrito e a viscosidade total do sangue na taxa de cisalhamento de 5,2 nesta amostra populacional. Então, nesses normotensos, pessoas normais, a gente teve uma correlação excepcionalmente próxima nessa taxa de cisalhamento. Relação das variáveis demográficas com a reologia do sangue. O sexo foi a variável demográfica mais relacionada com a WBV, que é a viscosidade total do sangue, né? E essas taxas foi conseguida principalmente aos níveis mais elevados de hematócrito nos homens, que já foi explicado num artigo anterior que eu falei, né, sobre isso. Assim, a diferença relacionada ao sexo na viscosidade do sangue também pode ser influenciada por diferenças relacionadas ao sexo na regulação do volume plasmático, como por exemplo, né, a menstruação. E no presente estudo, o fator atrial natriurético mostrou relação inversa com a viscosidade total do sangue em várias taxas de cesariamento na análise bivariada. A excreção urinária de sódio que reflete a ingestão de sal, teve forte influência na excreção de sódio na viscosidade total do sangue. Também sugere que dietas ricas em sal aumentam a viscosidade do sangue, provavelmente por aumentar a excreção de água, né? Como a gente lembra lá quando a gente estuda bioquímica, nas transferências, né, de gradiente e tal, onde o sódio vai, a água vai também, né? Outra variável demográfica que afetou fortemente na viscosidade foi o tamanho do corpo, devido às relações positivas da obesidade com os níveis de hematócrito e viscosidade plasmática. Assim, a obesidade pode contribuir de forma independente para estados de alta viscosidade. Uma relação entre obesos e níveis mais elevados de hematócrito foi relatada em estudos experimentais e clínicos, né? Isso se dá porque a gente vai ter colesterol alto nesses indivíduos obesos e tal, e esse colesterol sempre vai estar junto, ligado a essas proteínas plasmáticas, né? O carregamento. Níveis aumentados de lipoproteína pré-beta e insulina circulante relatados em indivíduos obesos podem explicar a associação entre obesidade e alta viscosidade plasmática encontradas nesse estudo. Relação de fatores de risco convencionais com a reologia do sangue. O hábitus corporal tem sido considerado uma variável demográfica e um fator de risco, de acordo com evidências que relacionam a obesidade ao risco cardiovascular. E análises univariadas e multivariadas revelam que possíveis relações entre índice de massa corporal e viscosidade total do sangue em todas as taxas de cesariamento. Aqui eu volto a falar do tabagismo, que o estímulo do tabagismo era muito pequeno para produzir um efeito detectável. E no presente estudo, o nível de colesterol total mostrou-se relacionado à viscosidade plasmática, possivelmente pela forte relação entre o colesterol e a lipoproteína plasmática. Predições da viscosidade do sangue
a partir do nível de hematócrito para determinações de proteína plasmática. A vantagem dessas equações é que a adição da concentração de proteína plasmática reduziu o desvio padrão da viscosidade prevista sobre a linha de regressão de 10 a 15% em comparação com a previsão obtida apenas com valores do hematócrito. E um fator que impede tais equações de predizer a viscosidade do sangue com exatidão é que a viscosidade do plasma é determinada não apenas pela concentração, mas também pela carga e a forma das proteínas plasmáticas. Outra limitação das equações é que elas são válidas apenas em todas as faixas do hematócrito. Em toda a faixa do hematócrito normal, né, que é de 32% a 53%. E a concentração de proteínas de 5,4 a 9,5 gramas por 100 ml, observada em nossos indivíduos. Portanto, essas equações não devem ser aplicadas a casos com valores fora dessas faixas, certo? Embora não seja absolutamente precisa, é precisa o suficiente para ser potencialmente útil em estudos transversais longitudinais de grandes amostras populacionais, em que as medições diretas da viscosidade do sangue não podem ser realizadas por razões de logística ou custo, por exemplo, como é o nosso caso, né? Logística também, ou infraestrutura, que a gente não tem esse aparelho, né? Deve ser muito caro. Essa foi uma das principais, né, que eles conseguiram, as principais da fórmula que eles chegaram. Muito importante, muito simples e promove para a gente uma exatidão muito legal, muito boa de se utilizar. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.